Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Que você deixa ali o seu like, o seu joinha, seu motivo de oração, pedindo ou agradecendo a Deus. Também que você compartilhe essa página com seus amigos e familiares para que eles também possam aproveitar a oportunidade de ouvir uma porção da Palavra de Deus. Caso você não seja inscrito, convido você a se inscrever na nossa página para que você receba de forma automática quando o YouTube fizer então a divulgação desse nosso trabalho aqui, que é um trabalho que não visa lucros financeiros. Nosso objetivo aqui é tão somente compartilhar uma porção da Palavra de Deus e que esse Deus realmente possa fazer a diferença na sua vida. Convido você a meditar comigo em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 e pensarmos juntos aqui no tema as bênçãos decorrentes da obediência. A proposta dessa mensagem aqui é levar você a observar, a refletir, a ajustar a sua vida diária conforme a vontade de Deus. Que você compreenda que a verdadeira bênção, ela nasce da obediência sincera e contínua ao Senhor. Apesar de vermos pessoas dizendo com referência a bênçãos que alcançam, que recebem, não é? Bênçãos materiais e tantas outras coisas, eu digo para você que nós somos mais do que abençoados. Todos nós, todo ser humano recebe bênçãos do Senhor constantemente. Veja você que o sol brilha para todos, a chuva vem para todos, não é? O alimento está aí para todos, o ar que nós respiramos está aí para todos. Então veja que todos nós somos realmente abençoados pelo Senhor. Mas a bênção maior que o Senhor procura compartilhar e tem para nos oferecer, essa Ele só vai compartilhar com aquele que realmente abrir o seu coração. Com aquele que buscar esse Deus. E essa pessoa buscar obedecer sinceramente ao nosso Deus de forma contínua. Isso é constante. Não é uma vez ou outra, mas sempre. Buscando servir ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Então, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 nos diz: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando, hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Isso aqui na nova versão, tradução na linguagem de hoje, não é? E tem na versão fácil de ler, também na revista atualizada. Então a versão fácil de ler diz: se vocês realmente obedecerem ao Senhor seu Deus e praticarem fielmente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, fará de vocês uma nação superior a todas as nações da terra. E se obedecerem ao que o Senhor, seu Deus, lhes diz, todas estas bênçãos virão sobre vocês com abundância. E na outra versão aqui, na revista atualizada: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí você pode dizer: pastor, quais são essas bênçãos? Se você observar aqui no capítulo 28, o Senhor lista aqui uma série de bênçãos decorrentes da obediência a Ele. E a maior bênção, como eu acabei de dizer agora, para o ser humano, obediente à palavra de Deus, obediente ao próprio Deus, é a vida eterna na presença dEle.
E este caminho é Jesus Cristo, não há outro meio, não há outra forma de adentrar e viver na presença de Deus, senão por Cristo Jesus. E o livro de Deuteronômio, então, é um apelo pastoral ao coração do povo. E quando eu tenho essa oportunidade de compartilhar com você, o meu apelo também a você é que você abra o seu coração. Que você entenda, busque, reflita e coloque sua vida no altar de Deus. Porque Moisés está diante aqui de uma geração nova, que estava prestes a entrar na terra prometida. E ele procura então relembrar ao povo as palavras de Deus, para que ninguém se esquecesse do caminho da fidelidade. As bênçãos a serem recebidas não seriam aqui fruto do acaso, mas sim decorrentes da obediência ao Senhor. A graça, ou seja, o favor, não viria por sorte, mas tão somente pela submissão à voz de Deus. Da mesma forma, nos dias atuais, ou nos nossos dias, não é? Muitas pessoas querem as bênçãos do Senhor, mas poucos querem o caminho das bênçãos, que é o próprio Senhor, o próprio Deus. Muitas pessoas desejam as promessas de Deus e que elas venham a se cumprir em suas vidas, mas essas mesmas pessoas resistem aos princípios pré-estabelecidos aqui na palavra de Deus. Mas de uma coisa que você pode ter certeza, Deus nunca separa a promessa da obediência. Porque a obediência vai abrir portas em que esforço nenhum consegue abrir. Então as bênçãos decorrentes da obediência, elas começam aqui com o ouvir. Um ouvido atento à voz de Deus. E o interessante é que os versículos aqui, 1 e 2, há uma palavrinha, uma condição aqui, que chama a atenção. O versículo começa dizendo, se atentamente, ou seja, se vocês realmente obedecerem ao Senhor. E lá no verso 2 diz, e se obedecerem ao Senhor, se ouvires a voz do Senhor, há uma condição. Esse se é algo que precisa estar no nosso coração. É estar atento, é ser obediente. Há muitos que escutam muitas coisas, mas não ouvem. Porque a pessoa que realmente ouve a voz de Deus é aquela pessoa que vai também colocar em prática, obedecendo a esta voz, a esta orientação. Então o ser aqui é uma bênção condicional. A escuta e também a prática da palavra de Deus. É o que traz o verso primeiro. Se vocês realmente obedecerem ao Senhor seu Deus e praticarem fielmente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, ou seja, Moisés dizendo ao povo aqui, então o Senhor seu Deus fará de vocês uma nação superior a todas as nações da terra. Se tão somente obedecerem ao Senhor. Na outra versão lida diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Há uma condição. E a bênção, decorrente da obediência, que ela começa com ouvir a voz de Deus. É alguém que tem que estar atento. E esse ser aqui, ele é crucial, destacando que a obediência aqui traz bênção. Enquanto a desobediência vai atrair o quê? Consequências negativas. Eu tenho certeza que você não quer, de forma alguma, consequências negativas para a sua vida. Você quer consequências, sim, positivas, boas. Apocalipse, no seu capítulo 3, versículo 20, diz, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Isso é o próprio Cristo dizendo. Olha,
Esteja atento, escute. Eu estou à porta, né? Que ele toque na porta, estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se, mais uma condição. Como eu disse, há muitas pessoas que ouvem muitas coisas, muitos sons conflitantes, mas não escutam. Porque o escutar aqui não é com os ouvidos da carne humano, mas são com o ouvido do coração, da mente. É estar atento à voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. E a palavra de Deus é aquela que nos fala. A palavra de Deus fala de mim para mim, ou seja, fala de você para você. Falando o que você faz e que precisa ser corrigido. De que maneira você precisa viver, porque às vezes a vida que você está vivendo, com certeza, não é uma vida que agrada a Deus. Mas é uma vida que mantém você distante da presença de Deus, e Deus chama a sua atenção para você mudar. E Apocalipse diz, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, não são todos que vão ouvir. Mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja que ele diz, eu entrarei. Mas tem que ouvir o quê? Esta abertura da porta, ou seja, o coração precisa estar aberto para que o Senhor entre. Isto é obediência. As bênçãos são decorrência da obediência a Deus. Para obedecer, então, é necessário, primeiramente, aprender a ouvir. Muitas pessoas querem falar tudo ao mesmo tempo e não estão prontas a ouvir. É como se você estivesse falando com seu pai, ao mesmo tempo seu pai falando para você, procurando orientar você, e você não dando atenção porque você está falando mais que ele. Tem pessoas que são assim. Querem fazer com que Deus ouça, aliás, as suas petições, as suas necessidades, os seus problemas, suas lutas, dificuldades, mas não estão dispostos a ouvir o que Deus está falando e está dizendo em muitos momentos. Calma, calma, eu estou no controle. Pessoas que não estão prontas a ouvir. Por quê? Estão muito mais propensas a falar, a reclamar, mas não dão ouvidos à voz do Senhor. Porque o coração que não ouve, não obedece. Ou seja, aquele que não para ouvir, não vai aprender a obedecer. E aquele que não obedece, não vai desfrutar daquilo que Deus preparou. É necessário ouvir atentamente. E esse ouvir atentamente nos leva a ter foco espiritual, não humano. Mas o foco precisa ser um foco espiritual. O mundo fala alto, grita, gesticula, né? O inimigo, o diabo, ele sussurra. Muitas pessoas às vezes dão mais ouvidos àquilo que o diabo está sussurrando, mas não dão ouvidos à voz de Deus. Porque Deus fala com clareza para aquele que decide silenciar o barulho interior e ouvir atentamente o que Deus tem a falar. A pessoa que está aberta a ouvir a voz de Deus, ele aprende a ouvir porque ele vive guiado, orientado e não perdido. Porque quem não ouve fica perdido, desgovernado. É como você colocar um barco em alto mar e não ter ninguém para estar conduzindo esse barco. Vai ficar no barco andando à deriva, sem rumo. Assim a vida daquele que não para ouvir a voz de Deus, não está atento a ouvir a voz de Deus. É como se fosse esse barco, sem rumo, num mar bravio. E quando a pessoa abre o seu coração e entende a voz de Deus, ele sabe para onde ir. Ele sabe quando parar e como agir. Mas tem que estar atento aqui ouvindo a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus encontra a direção, até quando o caminho parece escuro, difícil. Eu falo isso para você com experiência, de quem já passou por muitas situações, de que parou para ouvir a voz de Deus. E no momento mais difícil, Deus esteve falando, mostrando, direcionando,
orientando, e hoje estou aqui para poder compartilhar com você que as bênçãos, elas são decorrentes da obediência a este Deus. Mas aprendemos ainda que as bênçãos decorrentes da obediência exigem aqui um cuidado diário. Cuidado diário com a vontade de Deus. Primeiro, vimos aqui que a obediência ela começa então com ouvir atentamente a voz de Deus. Em segundo lugar, aqui nós vemos que o cuidado diário com a vontade de Deus nos leva aqui a ter essas bênçãos que são fruto da obediência a Deus. O próprio verso 1 aqui, a parte B dele diz, né? Deus fará com que sejam mais poderosos. Mas para isso ele diz, olha, tendo cuidado de guardar, ou seja, cumprir e obedecer todos os seus mandamentos. Moisés dizendo para o povo, olha, se vocês guardarem todos os mandamentos de Deus, Ele dará a vocês muitas bênçãos. Aí traz aqui, olha, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Quantas pessoas não querem poder? Serem pessoas poderosas, mas ao seu próprio esforço, né? Ao seu próprio desejo, mas não é isso que Deus quer dar. Deus quer com que você seja realmente uma pessoa forte, que você venha lutar com toda essa força contra as ciladas de Satanás. Mas para isso você precisa estar atento à voz de Deus, sendo direcionado, orientado por Deus e tendo o fortalecimento necessário na palavra de Deus e pela própria ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. E quando ele traz aqui, tendo cuidado, este cuidado aqui significa atenção constante. Não dá para desviar o foco. É como se você estivesse dirigindo e se distraísse ao olhar para uma paisagem bela, de repente você está na traseira de outro carro, de um caminhão, ou quem sabe numa ribanceira. Você desviou o foco, você mudou o foco, tirou os olhos do objetivo principal. Assim também é aqui. É o cuidado diário com a vontade de Deus, ou seja, tendo cuidado de guardar, ou seja, de cumprir, obedecer, praticar a palavra de Deus. E obedecer não é um ato isolado, mas você pode dizer que é um estilo de vida construído dia após dia, obedecendo e aplicando a palavra de Deus. Vemos que a obediência verdadeira, sincera, ela não vai selecionar mandamentos aqui. De repente você pega a palavra de Deus, tem vários mandamentos, né? Não, você não vai estar selecionando, você vai estar procurando aplicar a palavra de Deus em sua vida, em seu viver diário. E Deus vai te fortalecendo, vai te conduzindo. Você diz aqui, tendo cuidado de guardar, ou seja, de cumprir, de obedecer, de praticar. Porque a obediência verdadeira, ela abraça toda a vontade de Deus. Porque a obediência parcial, aliás, ela vai gerar ilusão. Mas a obediência plena vai gerar transformação. Quem guarda, vive, aplica a palavra de Deus, vive protegido contra os enganos, contra as falsas promessas, contra todas as coisas que surgem e nos levam a fraquezas espirituais. Tiago, no seu capítulo 1, versículo 25, ele diz, mais uma vez aqui a condição, se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita, aliás, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, veja aqui o que diz aqui, serão, ou seja, bem-aventurados, felizes no que fizerem. Vou ler novamente. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem, ou seja, serão bem-aventurados.
Isto é prática, é cuidado diário em cumprir, em obedecer, em praticar a palavra de Deus. E as bênçãos, elas são aqui, né, decorrentes, ou seja, são consequentes às aplicações da palavra de Deus na vida. A obediência à palavra de Deus. E vemos aqui em terceiro lugar, de que as bênçãos são decorrentes da obediência, e quando você obedece, é interessante, quando há obediência, essa obediência abre portas, em que a força ou o esforço humano não vai conseguir abrir. Veja o que traz aqui o verso primeiro, a última parte dele. Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. É Deus, não é a força do ser humano. E aí o versículo 2 diz: obedeçam ao Senhor seu Deus, e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Todas as bênçãos que o Senhor promete, Ele as cumpre, Ele dá àquele que está pronto a abrir o seu coração e a obedecer ao Senhor. A obediência coloca a pessoa no lugar onde o favor de Deus ele flui, ou seja, ele acontece. Não porque Deus é obrigado, de maneira alguma, Deus não é obrigado a nada. Mas Ele, pelo seu infinito amor, nos dá muito mais do que pedimos ou precisamos. Mas tão somente aquilo que nós necessitamos, que Deus vê em nós, aquilo que precisamos é que Ele vai dar. Não o que eu quero, não o que eu desejo, mas Ele vai dar o que for suficiente para a minha vida e para a sua vida. E quando o coração, então, quando a pessoa anda no caminho certo, Deus abre portas onde a pessoa sequer poderia imaginar. Quem busca a presença de Deus recebe bênção. Quem busca só a bênção, perde a presença de Deus. Vou voltar aqui. Quem busca a presença de Deus recebe a bênção. Mas quem busca só a bênção, perde a presença de Deus. A presença do Senhor. Só vai buscar a bênção. Não vai buscar o Senhor. Quando você busca o Senhor da bênção, você vai ser realmente abençoado por Ele. Esse é o diferencial que eu disse para você. Que é necessário essa busca sincera, constante. E você precisa saber que nem toda porta fechada é sinal de derrota. Algumas delas, fechadas, são livramentos do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Mas é necessário buscar esse Deus. Romanos, seu capítulo 8, verso 28, ele diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Esse Deus é maravilhoso, perfeito. Ele nos oferece muito mais do que nós realmente merecemos. Não merecemos nada, né? Na realidade. Mas Deus é maravilhoso. A sua misericórdia não tem fim. Se não for a misericórdia do Senhor, nós já não existiríamos mais. Porque as bênçãos não alcançam apenas aqueles que desejam, mas sim aqueles que decidem a obedecer ao Senhor. Bênçãos ainda maiores. Eu posso dizer para você que todos nós somos realmente abençoados pelo Senhor, mas bênçãos ainda maiores só vão atingir na vida daquele que realmente decide obedecer a Deus. Porque as bênçãos, ela segue o caminho da obediência. E quando escolhemos então ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, Ele mesmo faz com que as bênçãos nos alcancem. Então o meu desafio a você é: decida obedecer a Deus, mesmo que ninguém esteja por perto, esteja vendo, porque não interessa, interessa a você. Então obedeça ao Senhor, porque a obediência é o caminho mais seguro para a vida do ser humano, também para a vida cristã. Obediência. Porque o caminho das bênçãos está no ouvir a Deus
né? Ouça a voz de Deus com atenção. Não desvie, não. Se deixe levar por sussurros, não. Mas esteja atento à voz de Deus. O caminho das bênçãos também está no obedecer a Deus. Primeiro precisa se ouvir a Deus. Segundo, obedecer a Deus. Pratique a obediência no secreto. As pessoas verão, observarão, saberão se você está sendo sincero ou não, principalmente Deus, que conhece o seu, o nosso coração, antes mesmo de falarmos qualquer coisa. E em terceiro aqui, caminho das bênçãos também está, além de estar no ouvir a Deus, no obedecer a Deus, está no fato de que quando se obedece, quando se ouve, se obedece e consequentemente recebe. Então aqui você precisa confiar em Deus, saber o tempo certo de buscar esse Deus e saber que Ele vai te alcançar. Porque quem anda na vontade de Deus não fica correndo atrás das bênçãos, porque ele sabe que será alcançado por elas. Quem vive correndo atrás de bênçãos esquece de buscar a Deus, porque está preocupado tão somente com as bênçãos de Deus e não com o Deus da bênção, o Deus das bênçãos. E aqui o desafio é: ou você obedece a Deus e busca o cuidado de Deus, ou você desobedece a Deus e vive longe da presença dele. Porque eu volto a dizer a você que a maior bênção que nós podemos receber do Senhor, nosso Deus, é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que as bênçãos, elas são decorrentes da obediência à palavra de Deus. E volta aqui, né, nos versículos 1 e 2 de Deuteronômio, que diz: se, uma condição, ou seja, você precisa estar atento, ouvindo a voz de Deus. Porque se você estiver atento, você vai ouvir a voz do Senhor e todas as bênçãos que Ele tem preparado para a sua vida, elas virão sobre a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque Deus não é um Deus que mente, não é um Deus que falha, mas é um Deus que cumpre toda a sua promessa, na minha, na sua, na nossa vida, porque Ele é Deus. Eu quero orar com você. Maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo fato do Senhor nos alcançar com esse seu amor, com esta fidelidade do Senhor, e acima de tudo derramando sobre nós as tuas misericórdias. Sim, Pai, porque as suas misericórdias são fortes de nós não sermos consumidos, varridos de sobre a face da terra. E as tuas misericórdias não têm fim. Ela alcança o coração de todo aquele que abre, que busca o Senhor, que esteja realmente atento à voz do Senhor e disposto a obedecer ao Senhor e cumprir a sua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque um dia eu pude também dizer sim ao Senhor. E meu desejo, ó Deus, é que a pessoa que compartilha deste momento, que ainda não disse sim ao Senhor, ele possa, neste momento, dizer sim à tua palavra, ao teu desejo. Esteja atento a ouvir a sua voz e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida nas tuas mãos, dá-me a alegria da salvação em Cristo. Sim, Deus, o desejo do meu coração é que a pessoa que ouve o recado e compartilha desse momento possa fazer esta oração ao Senhor, mas que ele viva dia após dia com essa disposição de buscar, de louvar, de adorar e de servir ao Senhor. Que através da sua vida, através do seu testemunho, outras pessoas, família, às vezes o pai, a mãe, o irmão, ou mesmo os filhos, esposa, esposo, venham tomar também uma decisão ao teu lado, ter nosso Senhor como único e verdadeiro Deus, e a Cristo Jesus o caminho eterno para a salvação em suas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado porque realmente a obediência ao Senhor traz bênçãos incontáveis
sobre a vida daquele que te obedece. Que assim possa ser na vida de todo aquele que está compartilhando esse momento, ouvindo o recado do Senhor. É a minha oração, é o meu desejo, que faça ao Senhor, em nome e pelo amor de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. E o desejo que seja também o Senhor e o Salvador da vida daquele que está, neste momento, compartilhando dessas experiências que o Senhor nos garante de bênçãos e de vitória na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E que você possa realmente buscar não somente as bênçãos de Deus, mas acima de tudo, o Deus das bênçãos. Porque em buscando a esse Deus, você será ricamente abençoado por Ele, porque esta é promessa dEle a todo aquele que obedece e que dia após dia esteja praticando a sua palavra. Que Deus te abençoe. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que realmente a graça e a paz do Senhor inunde o seu coração em nome de Jesus. Amém.